Comitê de Contingência de Araraquara contou com o apoio do Grupo Complexidade na Pandemia, formado por cientistas de diversas instituições de pesquisa e ensino superior. Com a atuação multidisciplinar, foi criado um sistema para monitoramento, análise e decisão conjunta multinível sobre a evolução da pandemia em Araraquara e no Departamento Regional de Saúde 3 do Estado de São Paulo. A aproximação do grupo do Conselho Municipal de Saúde de Araraquara com o Grupo Complexidade, o primeiro contato foi com o professor, vou chamar professor Todd, porque fica mais fácil, né? Na questão já dos respiradores, e depois, no decorrer do percurso da pandemia, de soluções, de como a aplicação do lockdown, através de outros professores, né? Social, do monitoramento, onde estavam ocorrendo os casos. Então, foi muito interessante essa aproximação do controle social com os pesquisadores, ou seja, com a ciência. No dia 20 de março de 2020, nós tivemos a primeira reunião do grupo Inteligência Coletiva e Sistemas Complexos, ainda com a participação de um grupo ainda pequeno. Nessa primeira reunião estavam o Jorge Caiano, a Maria Tereza, o Paulo Camargo, o Maurício Comelli, que dava apoio à nossa plataforma, gravando as reuniões, o professor Eduardo Pinto e Silva e eu. Isto era em março de 2020. Em março de 2020, para termos uma ideia, Araraquara ainda não tinha nenhum caso confirmado de Covid. No dia 20 de março, que foi o dia da nossa reunião, nós tínhamos 14 casos identificados como casos suspeitos. Então, isso confirma realmente esse contexto que nós iríamos viver ao longo desses 2 anos, desse período todo. Imagine, nós estávamos no comecinho da pandemia e apenas com casos suspeitos. Então, havia uma necessidade muito grande da atuação do grupo na proposição de ações para o enfrentamento da grande onda que viria a seguir. Os 3 primeiros casos confirmados ocorreram no final de março. Em 31 de março, nós conseguimos identificar e confirmar os primeiros 3 casos de infecção por Covid aqui na nossa cidade de Araraquara. A participação do grupo, então, é fundamental para orientar os órgãos de saúde para onde ir, que ações tomar, como proceder nas testagens, que vai se acelerar brutalmente. No meu caso particular, eu tentei puxar uma iniciativa de, dentro do ambiente UFSCar, a gente tentar construir um ventilador mecânico simplificado, dado que naquele momento existia a perspectiva de que no Brasil iriam faltar ventiladores para o enfrentamento da pandemia. Tá? Então, com as condições que nós tínhamos na época, fizemos um estudo rápido de um assunto que, para mim, particularmente, era um assunto totalmente novo, então, plenamente desafiante. Naquele momento, foi possível juntar uma equipe de outros docentes da UFSCar com alunos e técnicos da área de saúde, para a gente tentar fazer uma grande discussão e começar a mover essa ideia para tentar, enfim, construir. A história do Brasil mostra que a criação desse tipo de equipamentos nasce somente, tradicionalmente, no ambiente da indústria, né? E nós conseguimos mostrar que isso pode nascer dentro da universidade, né? Então, tudo que está acontecendo hoje, hoje é uma parceria da UFSCar com a Universidade de Brasília, com o Instituto Federal de Brasília e com o Centro de Ciências da Área de Saúde também de Brasília, instituições públicas, essa parceria viabilizou
o oferecimento desse protótipo, ele está no âmbito de protótipo, né? Ele ainda não tem a condição de ser colocado no hospital, porque a Anvisa, ela regulamenta uma série de diretrizes a serem obedecidas antes da colocação do equipamento dessa categoria num hospital, numa UTI, né? Mas tudo que nós teremos condição de fazer é levar até o máximo que está no nosso alcance, que é disponibilizar para que uma empresa cumpra as etapas remanescentes para disponibilizar o ventilador no hospital. Quando eu chego no grupo, eu chego com esse olhar da necessidade de uma linguagem que chegue numa velocidade muito mais rápida até a ponta. Em uma dos projetos que eu finalizo no mês de abril, nós estávamos com uma necessidade de levar essa discussão a uma interpretação mais clara para a população. Nós tínhamos feito um teste de linguagem com relação a alguns termos novos que tinham entrado no cotidiano das pessoas, que era lockdown, as novas cepas, e a gente perguntava isso para diversos grupos. Qual que é a interpretação e como as pessoas conseguiam entender esses novos termos e como era utilizado no cotidiano uma vez que foi inserido. O processo que eu venho para contribuir é na ideia de que existe um interlocutor lá fora e que ele tem a escolarização, ela é muito em função dos tecidos sociais, das faixas sociais que essas pessoas estão ocupando, e que a nossa necessidade, tanto do corporativo, academia, e como do poder público, é de levar essa linguagem da maneira mais clara possível para que haja um retorno na contribuição. Nessas reuniões ocorria as sugestões, e dessas sugestões, muitas vezes, com os gestores, eram demandados as sugestões que estavam sendo debatidas. E por várias situações nós vimos sendo aplicadas na prática, como, por exemplo, a questão do professor Filipe, ele é física da UFSCar, ele estava pesquisando a água na rede de esgoto. E foi uma das questões que nós trouxemos, né, como sugestão. Está sendo pesquisado a Covid na água de esgoto em Araraquara. São novidades que foram debatidas durante as reuniões e que, de alguma forma, estão sendo executadas e trazendo um diferencial para a cidade. Também da parte econômica, através da professora Alessandra e do professor Jader, quantas questões importantes que eles trouxeram referente à economia, o impacto da complexidade da pandemia na economia e vice-versa, né? A questão da saúde na economia da população. E, através dessa articulação, dessas falas, dessas sugestões, também puderam ser debatidas com o Conselho de Saúde. Antes de ser estabelecido o lockdown em Araraquara, através da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, estiveram presentes, apresentando falas, o professor Jorge Wisch, o professor Bernardino, a professora Maria Alessandra, e demais membros do grupo também estiveram presentes, participando da discussão, né, das discussões junto com os conselheiros municipais de saúde. Então, assim, é bastante interessante porque une o controle social com as discussões técnicas, né, e, de alguma forma, há desdobramento na execução das atividades que são propostas.